meu chocalho aqui fazendo o meu anel mágico. Dentro do meu anel mágico, eu vou pôr 6 pontos baixos, tá? Então, aqui eu venho dentro do meu anel e vou fazer 6 pontos aqui. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Agora, eu vou encerrar aqui o meu anel. E agora, na minha segunda volta aqui, eu já vou fazer ela toda em aumentos, tá? Então, na volta número 2, eu já vou vir no primeiro ponto aqui, colocando 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto, fazendo o meu primeiro aumento. E assim eu vou seguir por toda a minha volta aqui, fazendo um aumento para cada um dos meus 6 pontos, encerrando a minha segunda volta aqui com 12 pontos baixos. Na minha terceira volta, eu vou fazer um ponto e um aumento por toda a minha volta, tá? Então, a minha sequência aqui será de um ponto e um aumento até o final. E no final aqui da minha terceira volta, eu vou ficar com 18 pontos. E eu posso já vir com o marcador aqui no primeiro pontinho que eu fiz e já marcar aqui o início do meu trabalho, para que a gente não se perca, tá? Então, eu faço um ponto e um aumento até o fim, encerrando a volta número 3 com 18 pontos. Na minha quarta volta, eu vou trabalhar a sequência de 2 pontos. Então, vou vir aqui no primeiro ponto fazer 1, 2 pontos, vou marcar novamente aqui já o primeiro ponto, pra gente não se perder, e um aumento. Essa aqui será a minha sequência até o final, de 2 pontos e um aumento, até o final da minha volta. Na volta número 4, a gente vai encerrar ela com 24 pontos no nosso trabalho. Na minha quinta volta, a minha sequência de 3 pontos baixos, 1, 2, 3 pontos baixos, vou botar um marcador no primeiro ponto, e um aumento. Seguiremos essa sequência de 3 pontos e um aumento até o final, e no final da minha quinta volta, eu vou ficar com 30 pontos no meu trabalho. Na minha sexta volta, a minha sequência vai ser 4 pontos. Então, vou fazer aqui 1, 2, vamos voltar com o marcador aqui no meu primeiro ponto, né? 3, 4 pontos e um aumento. Essa aqui será a minha sequência por toda a minha volta e eu encerro a volta de número 6 aqui com 36 pontos no meu trabalho. Então, faremos 4 pontos e um aumento até o final da nossa volta. Na volta de número 7, vamos trabalhar 1, 2, 3, 4, 5 pontos e um aumento. Essa aqui vai ser a minha sequência até o final de 5 pontos e um aumento. E no final da volta de número 7, eu terei 40 pontos no meu 42 pontos no meu trabalho. Vamos fazer toda essa volta em 5 pontos e um aumento. Na minha oitava volta, então, eu vou trabalhar 1, 2, 3 pontos e um aumento. Agora eu vou fazer aqui uma sequência de 6 pontos. 1, 2, soltar meu fiozinho aqui. 3, 4, 5, 6 pontos e um aumento. E vou seguir essa sequência agora dos 6 pontos e um aumento até o final. Então, vou trabalhar 6 pontos e um aumento até o final. No final desta volta, vai me restar 3 pontos que eu vou crochetar normalmente. Então, a gente vai agora aqui fazendo 6 pontos e um aumento até o fim da nossa volta. Então, aqui, ó, cheguei no final e aqui me restaram 1, 2, 3 pontinhos que eu vou crochetar só normalmente. Então, 1, tirar o marcador aqui. 2
e 3 pontinhos. Juntando com os 3 pontos iniciais que eu fico aqui, que eu iniciei, eu fecho 6 pontos aqui também. A gente só fez esse desencontro de aumentos aqui para deixar essa base mais uniforme, tá? Então, agora, finalizada todas as minhas voltas de aumento aqui, agora eu vou trabalhar da volta de número 9, que é a volta que segue aqui, até a volta de número 16, então, em um total de 8 voltas de ponto sobre ponto. Então, nós vamos subir agora aqui 8 voltas de 48 pontos no nosso trabalho. Então, vamos trabalhar só um ponto para cada ponto da carreira de base por 8 voltinhas. Finalizada, então, as minhas 8 voltas de ponto sobre ponto, a gente vai começar agora a fechar o nosso trabalho, tá? Então, agora eu vou vir aqui e vou trabalhar 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos e uma diminuição. Vou fazer essa sequência aqui, ó, dos 6 pontos e uma diminuição até o final, tá? No final da volta de número 17, eu vou ficar com 42 pontos no meu trabalho. Vou só voltar aqui a minha diminuição para mostrar para vocês como faz. Então, aqui, ó, alcinha da frente do meu ponto, laçadinha da frente do meu próximo ponto, passo o fio pelas duas e faço a minha diminuição, tá? Então, eu vou fazer essa sequência de 6 pontos e uma diminuição até o final, e no final dessa volta eu vou ficar com 42 pontos. Então, aqui, ó, pessoal, nessa altura que eu tô aqui, eu vou colocar os meus olhinhos, tá? Então, eu vou contar aqui, ó, 10 carreirinhas para colocar o meu olho, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na 10ª carreirinha é onde eu vou colocar o meu olho, tá? Então, agora eu vou fazer aqui de distância entre um olho e outro, eu vou contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontinhos de distância entre um olho e outro. E daí eu entro assim, ó. Isso aqui é uma pinça longa, mas pode ser também com a agulhinha de crochê, com uma agulha mais grossa. Eu vou entrar assim e vou alargar o meu pontinho onde meus olhos entram, para ficar mais fácil de colocar os olhinhos, tá? E daí eu vou pegar o meu olhinho de trava. Este olho de trava que eu estou usando é o número 9, mas pode ser um número 10 também, a diferença é pequena entre eles. E eu vou pegar aqui, ó, o meu focinho, desculpa, meu focinho não, a minha travinha, vou dar uma aquecida nela. Se a travinha de vocês for maior, mais larga do que essa pequenininha que eu tenho aqui, eu já ensinei lá no sapatinho como que vocês fazem para deixar a trava menor, mas com segurança ainda, tá? Depois no focinho eu ensino de novo como é que faz, tá? Aqui, ó. Aqui nos olhinhos eu já tenho ela do tamanho certinho, é uma trava curta, então não é uma trava que me atrapalha. Depois que eu coloquei a minha travinha aqui, dei os meus 3 estralos, agora eu vou queimar a ponta da minha travinha aqui, derreter ela, para que ela não me atrapalhe depois na hora de eu colocar a minha fibra, mexendo de um lado pro outro e deformando esse olhinho, tá? Então, é bem legal vocês queimarem ela assim, deixarem ela bem chatinha, que dela não atrapalha, tá? Perfeito. Agora, eu vou colocar o outro olhinho do mesmo jeito, e daí retorno pra gente dar sequência. Colocados os meus olhinhos, então, agora vamos seguir aqui a nossa peça na volta de número 18, onde eu vou trabalhar 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5 pontos e uma diminuição. Vou fazer essa sequência aqui até o final, e no final dessa volta eu vou ficar com 36 pontos no meu trabalho. Então, essa volta será toda de 5 pontos e uma diminuição. Na volta de número 19, nós vamos trabalhar 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos e uma diminuição. Vamos seguir essa sequência aqui dos 4 pontos e uma diminuição até o final. No final dessa volta, nós vamos ficar com 30 pontos no nosso trabalho. Na volta de número 20, a minha sequência vai ser 3 pontos. 1, 2, 3 pontos e uma diminuição. Vou fazer essa sequência aqui até o final, e no final dessa volta eu vou ter 24 pontos no meu trabalho.
Na volta de número 21, a minha sequência vai ser 2 pontos, 1, 2 pontos e uma diminuição. E eu vou seguir essa sequência aqui até o final, de 2 pontos e uma diminuição. E no final dessa volta, eu vou ficar com 18 pontos no meu trabalho. Agora, nessa altura que eu tô aqui do meu trabalho, eu vou dar uma parada para encher a minha peça, tá? Então, agora eu vou colocar enchimento aqui no meu chocalho, em toda a minha cabecinha aqui, completando a minha cabecinha com enchimento, tá? Então, vamos pôr o nosso enchimento. Então, agora, depois que a minha peça já está cheia, eu enchi completamente aqui a minha cabeça, mas ela ainda tá macia ao toque, tá, pessoal? A gente vai encher, mas não vai deixar dura de enchimento, porque lembrando que é uma peça para bebê, né? Então, ela tem que ficar cheinha, mas que fique macia, tá? Então, aqui, ó, ela tá cheinha, mas ela ainda tá macia. Agora, a última coisa que a gente vai colocar aqui é o nosso chocalhinho, tá? E a gente coloca o chocalho como a última peça, não coloca ele no meio do enchimento, porque senão o barulho dele fica abafado, tá? Então, aqui, ó, por último, agora aqui no fundo é onde eu vou colocar o meu chocalho, tá? Então, eu venho agora aqui com o meu chocalho para encaixar ele aqui no fundo. Vou desmanchar uns pontinhos aqui para conseguir botar ele. Vou desmanchar 2 pontinhos aqui, minha última diminuição, minha última sequência aqui, só para poder botar o meu chocalhinho aqui com mais facilidade. Então, aqui. Agora, aqui no fundo é onde eu vou colocar o meu chocalho. Assim. Tá? Agora, a gente vai terminar de fechar a nossa peça. E daí, agora, na volta de número 22, a minha sequência vai ser 1 ponto e uma diminuição. E essa aqui vai ser a minha sequência até o final. 1 ponto e uma diminuição até o final dessa volta. No final dessa volta, eu vou ficar com 18 pontos no meu trabalho. Quando eu chegar aqui no final da minha volta, então, eu fico com 12 pontos. E agora eu vou cortar este fio aqui. E vou deixar um pedacinho de fio aqui de aproximadamente uns 40 centímetros para que eu possa fazer o meu acabamento final e depois a minha costura do meu chocalho. Meu fio de marcação também já não preciso mais dele. E agora aqui eu vou voltar esse último pontinho aqui pra gente fazer o acabamento final. Então, eu vou pegar este fio e vou introduzir na minha agulha de tapeceiro. Então, aqui, ó, com o meu fio na minha agulha de tapeceiro, agora eu vou virar o meu trabalho assim. E eu vou vir aqui, ó, no próximo ponto, pegando só essa alcinha de fora do meu ponto aqui e vou passar assim. Venho na próxima e faço assim também. E eu vou fazer isso aqui por todas as alcinhas. Todos os pontos, pegando sempre só essa alcinha lá de fora, ó. Eu vou passando meu fio assim e já vou dando uma puxadinha pra ir ajustando. Até fechar aqui a minha circunferência aqui. Vou passar em todos os 12 pontinhos que eu tenho aqui. Aqui. Já vou ajustando conforme eu vou puxando. E eu passo em todos os meus pontos. Aqui a gente vai encerrar com 12 pontos e não com 6, como geralmente a gente faz. Aqui a gente faz uma base um pouquinho mais larguinha embaixo. Aqui. Vou ajustando. Aqui meus 2 últimos pontos agora. Aqui. E o último pontinho aqui. E agora eu vou puxar bem todos os meus pontinhos. Encerrando aqui bem essa minha base. Agora eu vou vir aqui, ó, por dentro dos meus pontinhos de novo. Vou passar aqui, ó, no último pontinho. Assim. E aqui eu vou dar um nozinho. Porque aqui não quer dizer que tem um nozinho, porque a gente vai costurar depois, tá? Então, aqui. Agora eu vou deixar esse fiozinho aqui pra gente fazer a costurinha
do nosso chocalhozinho, tá? Mas antes, nós vamos agora fazer as peças que faltam nele. Então, agora a gente vai fazer o focinho com o fio branco. Eu vou fazer aqui o meu anel mágico de 6 pontos. Então, eu venho aqui e vou trabalhar 6 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora eu vou encerrar o meu anel mágico. E agora na minha segunda volta aqui eu vou trabalhar 6 aumentos, tá? Então eu vou vir direto aqui no meu primeiro pontinho do meu anel. E aqui mesmo eu já vou fazer o meu primeiro aumento, colocando 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto, e assim eu vou seguir fazendo até o final da minha segunda volta, onde eu vou ficar com 12 pontos no meu trabalho. Na terceira volta aqui do meu focinho, eu vou fazer um ponto e um aumento. E essa aqui vai ser a minha sequência até o final de um ponto e um aumento, e no final dessa volta aqui eu vou ficar com 18 pontos no meu trabalho. Agora, na minha quarta volta, eu vou começar um pouquinho diferente aqui a minha quarta volta pra gente fazer um desencontro novamente de aumentos aqui, tá? Então, aqui eu vou fazer um ponto e um aumento. Vou botar aqui um marcador no primeiro pontinho que eu fiz. E agora eu vou fazer a sequência de 2 pontos, 2 pontos e um aumento. E vou seguir essa sequência aqui dos 2 pontos e um aumento até o final, tá? No final dessa volta vai me restar um pontinho que eu vou crochetar normalmente. Então, eu vou seguir aqui em 2 pontos e um aumento até o fim da minha volta. Chego aqui no final, ó, me sobrou um pontinho, vou tirar o marcador do primeiro ponto e esse pontinho eu vou crochetar aqui normalmente, tá? Com o primeiro que a gente fez aqui, a gente fecha 2 pontinhos também, tá? Eu só fiz um desencontro novamente de aumentos aqui para ter uma base mais simétrica. Agora, com 24 pontos, que é o que eu fiquei aqui no meu trabalho, eu vou fazer 2 voltinhas de ponto sobre ponto. Então, a volta 5 e 6 eu vou trabalhar sobre os meus 24 pontos, tá? Então, vamos subir aqui 2 voltinhas. Finalizadas as minhas 2 voltinhas aqui, agora eu vou cortar o meu fio aqui, deixando aqui uns 20 centímetros para mim costurar o focinho. Tá? Então, aqui eu vou voltar meu último pontinho. Aqui. Este fio do anel mágico também eu vou tirar o excesso dele aqui, pra ele não me atrapalhar. Vou guardar ele aqui dentro. Agora, a gente vai colocar o focinho de trava aqui também, tá? E aqui eu vou trabalhar com um focinho um pouquinho maior, que é o número 10, tá? Mas que vocês tiverem só a primeira numeração que usaram lá no sapatinho, também pode ser, tá? Eu vou usar esse daqui porque ele tem brilho igual aos olhinhos. Então, agora aqui é o meu anel mágico. Dessa vez eu não vou colocar aqui no meu anel mágico, porque a minha superfície aqui é maior. Eu vou vir no ponto em cima do meu anel mágico aqui, ó. Bem nesse pontinho em cima do anel mágico, e eu vou fazer a mesma coisa que eu faço com os olhinhos, ó. Eu vou alargar ele aqui, pro meu narizinho entrar com facilidade, ó. Meu focinho, né? E daí eu vou colocar aqui o meu focinho. Vou encaixar bem ele aqui. Pra ele ficar bem direitinho. E agora a gente vai fazer aqui a mesma coisa que a gente fez lá no olhinho. Colocar a travinha e queimar a pontinha dela. Daí aqui, a minha travinha é essa trava bem grande aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no sapatinho. Aqui eu tenho o pino da minha trava e a primeira base aqui, ó. Essa primeira base eu não posso cortar, porque é o que vai sustentar meu olhinho. Mas essa segunda base maior aqui, ó, eu vou tirar fora. Assim, ó. Não se preocupem, porque ele não vai ficar sensível e com risco de sair, porque a gente vai queimar a ponta dele, tá? Então, aqui. Então, essa primeira parte aqui eu elimino, porque ela é muito grande, fica feio. Essa aqui eu vou aquecer e vou travar aqui o meu focinho. Então, eu venho aqui com a minha trava e vou dar todos os estralos da minha trava aqui. E depois que eu travar, então, eu vou fazer
vou dar uma queimadinha aqui no meu pitinho, até que esse meu pino aqui, ele é bem curtinho, ele nem é um pino longo, nem precisa achatar muito. Mas eu vou achatar ele bem aqui por cima da minha trava, pra ele ficar bem seguro, tá? E pra ele não me atrapalhar também, tá? Então, tá prontinho aqui o nosso focinho, agora a gente vai costurar ele no nosso chocalho. Então, agora eu vou pegar aqui, ó, e o meu focinho vai ficar aqui uma carreirinha pra baixo do meu olhinho, ó. Bem no meio dos meus olhinhos. E daí eu vou alfinetar ele aqui, pra mim ter maior facilidade na hora da costura. Então, agora eu venho e vou alfinetar ele aqui, ó. Pra ele ficar bem seguro na hora de eu costurar. E a costurinha aqui vai ser a mesma costura do focinho lá do nosso sapatinho, tá? Então, eu vou introduzir aqui o meu fio na minha agulha de tapeceiro. E vou costurar exatamente do mesmo jeito que eu costurei lá. Aqui, uma costurinha bem fácil. Então, aqui meu último pontinho, venho já aqui no próximo, pela alcinha de fora do meu pontinho aqui, ó. Passo na minha alcinha. E agora eu venho aqui embaixo no pontinho bem rente, aonde eu tô, com o meu focinho, e passo, e pego também aqui só uma alcinha do meu ponto assim. Venho no próximo também só pegando uma alcinha aqui, a alcinha de fora. Puxo. Venho aqui embaixo, no ponto rente aqui, onde eu tô fazendo a minha costura. Só por uma alcinha também do meu pontinho aqui. E passo a minha agulha. No próximo aqui, só pela alcinha de fora. E aqui embaixo também, no próximo pontinho, só pela alcinha, pegando uma alcinha do ponto também, tá? E eu vou seguir essa costura aqui por todo o meu focinho. Só que quando eu tiver quase aqui no final, antes de encerrar aqui o meu focinho, faltando uns 5 pontinhos aqui, eu volto pra gente colocar a fibra no meu focinho. Então, aqui, ó, quando eu tô quase no final da minha costurinha aqui, agora eu vou botar a minha fibra aqui dentro do meu focinho, igual eu fiz lá no meu sapatinho, tá? Também não precisa muita fibra aqui, só um pouco de fibra, com a ajuda da pinça, então eu vou, ou com o cabo da agulha, né, como vocês preferirem, eu vou colocando por essa aberturinha que eu deixei aqui, um pouquinho de fibra no meu focinho. Vou ajustar para que fique igual, né, todos os lados. E depois que eu colocar aqui, então, a minha fibra no meu focinho, eu vou terminar a minha costura igual a gente fez lá no vídeo do sapatinho, tá? Seguir a minha costura até lá o final, tá? Então, eu vou botar mais um pouquinho aqui e vou encerrar minha costurinha aqui. Aqui já tá bom. Agora eu vou só encerrar aqui minha costurinha. Então, eu cheguei no fim da minha costurinha aqui. Agora eu vou pegar esse fiozinho aqui e vou começar a perder ele aqui pela minha fibra, pra mim não precisar dar nó no meu trabalho, tá? Então, eu vou ajustar aqui pra ele ficar bem bonitinho. E vou passar várias vezes por entre o meu enchimento. Assim. E daí eu vou trancar ele de uma forma que ele não vai
se soltar. Eu volto sempre no mesmo ponto. E aqui eu já vou cortar o meu fio. Ele já tá bem preso. Vou ajustar aqui meus pontos, né? Pra ficar bonitinho. Meu focinho. Tá feito o nosso focinho do nosso cachorrinho, tá? Agora vamos às orelhinhas dele. Para fazer a orelhinha, então, nós vamos iniciar aqui subindo 10 correntinhas, tá? Então, eu vou vir aqui agora e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. Vou ajustar aqui o meu foco, porque ele não tá muito bom. Agora, pronto, melhorou. Agora, eu vou vir aqui, ó. 1, 2 na segunda correntinha, contar da agulha, e vou voltar aqui trabalhando 8 pontos baixos. Então, fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. Agora, aqui na última correntinha que eu tenho aqui, ó, nessa última correntinha eu vou colocar 8 pontos baixos juntos no mesmo ponto. Eu vou ajustar esse fiozinho aqui já pra deixar ele aqui pra depois eu trancar ele. Então, eu vou trabalhar aqui dentro 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos dentro do mesmo pontinho aqui do último ponto. Oito pontos. Agora, eu vou vir aqui, ó, no próximo ponto, já no próximo ponto aqui do outro lado, e vou voltar do outro lado aqui, trabalhando os 8 pontos baixos desse outro lado aqui, tá? Então, aqui eu volto trabalhando 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o último pontinho aqui, 8 pontos baixos. Vou ajustar aqui pra não ficar muito repuxado. Esse fiozinho aqui também vou ajustar bem e já vou cortar ele, pra ele não me estrovar, tá? Então, ficou assim o meu trabalho. Então, eu já vou tirar aqui esse fiozinho inicial pra ele não me estrovar. E agora, eu vou trabalhar da seguinte forma. Agora, eu vou girar assim o meu trabalho. Vou vir aqui no pezinho já do primeiro pontinho que eu tenho aqui, fazendo um ponto baixíssimo. Então, vou fazer um ponto baixíssimo e 2 pontos baixíssimos na sequência. Agora, no próximo, eu vou fazer 2 pontos baixos, no próximo, 2 pontos baixos também na sequência. Agora, eu vou fazer 2 meio pontos altos. Então, vem aqui, laço, fico com 13 e tiro os 3 de uma vez só. E no próximo, mais fechando 2 meio pontos altos. Assim. Agora, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, eu vou laçar, vou entrar, vou fazer um ponto alto e no próximo, mais um ponto alto, fechando, então, 2 pontos altos também, tá? Agora, eu vou vir aqui, ó, cair nos 8 pontos que eu tenho aqui na virada. E para cada um desses 8 pontos que eu tenho aqui, eu vou fazer um aumento em ponto alto. Então, eu já venho aqui no primeiro pontinho e já faço 2 pontos altos, ó. 1 e 2 no mesmo ponto, fazendo meu primeiro aumento em ponto alto. Venho no próximo, mais 2 pontos altos juntos no mesmo ponto, fazendo mais um aumento em ponto alto. E assim, agora eu vou seguir aqui até completar os meus 8 aumentos em ponto alto.
Depois que eu fiz aqui, ó, os 8 aumentos em ponto alto, agora eu vou laçar, vou vir no próximo ponto aqui, fazendo um ponto alto, sozinho. No próximo, mais um ponto alto. Então, aqui eu fiz 2 pontos altos na sequência. Vou laçar, vou entrar no próximo e vou fazer um meio ponto alto. Laço, venho no próximo, mais um meio ponto alto. Então, fizemos também 2 meio pontos altos na sequência. 2 pontos baixos na sequência, então, um, no próximo, 2. E para finalizar aqui, 2 pontos baixíssimos. Então, venho aqui, faço um ponto baixíssimo e venho aqui no último pontinho. E também faço um ponto baixíssimo e mais uma correntinha para firmar. E vou cortar aqui uns 15 centímetros de fio pra gente fazer a costurinha da orelhinha. Vou voltar isso aqui e vou apertar bem aqui esse último pontinho. E tá pronto aqui a minha orelhinha. Obviamente, a gente vai fazer 2 orelhinhas iguais e vamos pregar, tá? A minha primeira orelhinha já tá pronta e já tá pregadinha aqui. Agora, a gente vai costurar a segunda orelha juntas. E para posicionar aqui a minha orelhinha para costura, a primeira aqui já tá costuradinha, ó. Então, eu vou posicionar a outra com vocês. Eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3 carreirinhas para baixo do meu anel mágico, tá? Então, eu vou contar o anel mágico. 1, 2, 3. É aqui que eu vou posicionar a minha orelhinha, tá? Então, eu vou vir aqui com a minha orelhinha e vou colocar ela aqui, na mesma posição ali do outro ladinho, ó. Na 1, 2, 3. 1, 2, 3, é aqui mesmo. Aqui. Então, eu vou alfinetar aqui, não precisa muito alfinete, né? Porque é uma pecinha bem pequenininha e bem facinha de costurar, tá? A costura é bem simples. Então, eu vou alfinetar aqui. Mais pra ver se tá na posição certa mesmo. Vou ver se as duas estão no mesmo lugarzinho aqui, ó. Elas têm que ficar assim. E aqui, a distância entre uma orelhinha e outra vai ficar de, ó. Aqui são, tem diminuições aqui, então eu vou contar os pontos com a diminuição, tá? 1, 2, 3, 4, 5 pontinhos tem de distância aqui entre uma orelhinha e outra, ó. Mas vocês, quando vocês colocarem assim, vocês vão ver como é que vai ficar proporcional, tá? Agora eu vou botar aqui na minha agulha de tapeceira pra gente fazer a costurinha. Então, eu vou introduzir aqui o meu fiozinho. E aqui, quando eu costurei a minha primeira orelha, eu saí com o meu fio aqui atrás pra esperar o próximo fio da outra orelhinha, pra depois a gente amarrar os dois juntos aqui, tá? Pra deixar o fio bem firme. Então, agora eu vou vir aqui e vou fazer a minha costurinha aqui. Vou tirar esse daqui, que não precisa, né? Então, eu vou vir aqui, ó. Vou vir direto aqui no pontinho de baixo. Assim, da terceira carreirinha, né? Que é onde a gente vai costurar. E vou passar o meu fiozinho assim, ó. Eu vou fazer uma costurinha bem discretinha aqui, pra não aparecer, tá? Depois que eu fiz isso aqui, agora eu vou vir aqui por baixo da minha orelhinha e vou passar esse fiozinho assim, ó. E vou ajustar. Agora eu vou vir de novo aqui em cima no próximo pontinho. Assim. E vou passar aqui no meu pontinho. Assim. Vou passar assim. Agora eu vou vir aqui de novo por baixo da minha orelhinha. E vou passar pra cá o fiozinho assim. Agora eu venho de novo aqui em cima. E passo aqui pro pontinho. Assim. E agora eu venho aqui no último pontinho também por baixo da minha orelhinha. E passo assim. Vou ajustando aqui pra ficar direitinho os meus pontinhos. Agora eu vou vir aqui, ó. Fazer um detalhezinho aqui pra gente não ir pra lá e pra cá. Marcando aqui a nossa costurinha. Eu vou entrar com o meu fio aqui, mas eu vou cair com ele aqui, ó. Qualquer ponto aqui pro outro lado. Pra que essa costurinha fique bem discreta mesmo. Agora eu vou voltar aqui no mesmo pontinho. E aqui também no mesmo pontinho. Assim. E daí meu fio tranca lá embaixo, tá? Agora eu vou vir aqui, por dentro da minha orelhinha aqui, ó. E vou passar esse fio e vou cair aqui do outro lado, no início da minha orelhinha aqui também, ó. Bem no início aqui, onde eu comecei a minha costurinha. Vou passar aqui. Vou ajustar aqui esse pontinho, porque ele não fique repuxado. E aqui agora, de novo, eu vou passar aqui, ó, por baixo do meu primeiro pontinho aqui,
pra firmar o cantinho da minha orelhinha aqui, ó. Aqui. Assim. E vou entrar aqui por cima no mesmo pontinho, ó. No mesmo ponto. E já vou cair com esse fio e vou encontrar o outro aqui pra gente dar um nozinho nos dois. Tá? Então, eu saio aqui no mesmo lugar que eu entrei. Que eu entrei não, né? Desculpe, que eu saí com o outro fio da outra orelhinha. Agora eu vou puxar aqui bem, vou ajustar aqui para os meus pontos não ficarem repuxados, para deixar ela bem direitinho, bem bonitinha, para que essa costurinha ela fique bem bonitinha, bem perceptível. Agora essas duas pontinhas aqui, eu vou dar um nozinho triplo, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó. 1, 2 e 3. Agora eu vou perder aqui uma ponta para cada lado. Eu vou pegar outra agulha aqui, porque essa aqui que eu tô usando tá muito surrada. Eu adoro costurar com ela, mas ela tá muito surrada e muito torta. Aqui. Agora eu vou passar isso aqui pra cá e vou desencontrar com esse outro passando pra lá. O lado contrário. Assim. Eu não preciso dar nó na minha orelha lá em cima, pra não ficar feio. E o meu acabamento fica bem bonito e o meu fio fica bem firme, não tem risco nenhum dessa orelha descosturar. Tá? Ela fica bem firme mesmo. E vou passar esse aqui pra cá. Vou puxar bem os dois lados e vou ajustar esse pontinho aqui que eu saí pra não deformar ele, né? Agora eu vou cortar aqui os excessos. E tá pronta a costurinha, uma costurinha bem simplesinha. Bem facinha de fazer. E é uma costura que fica bem bonita, não vai deixar o trabalho feio marcado aqui em cima, ó. E aí ela fica bem resistente, tá? Não tem risco nenhum da orelhinha sair. Então, aqui, ó, estão pregadas as duas orelhinhas, tá? Agora, aqui na minha orelhinha, eu posso arrumar ela, assim, mais de pezinho e mais dobradinha aqui, assim, ó, que fica uma gracinha, ó. Tá? Sim. Porque ela é bem fácil de modelar. Olha que amor. Ou se vocês quiserem, pode deixar ela mais achatadinha, assim, pode encolar aqui, se vocês querem deixar ela só levantadinha, assim. Como vocês vão arrumar a orelhinha aí do chocalho de vocês, daí fica a gosto de cada um. Mas ó, fica uma costura bem bonita. Agora, vamos fazer a parte onde a gente vai costurar aqui no nosso chocalhinho, tá? Então, eu vou trabalhar aqui com essa argolinha de chocalho. Eu escolhi a argola menor, tá? De chocalho. Tem uma um pouquinho maior e uma um pouquinho menor. Eu preferia de tamanho menor para ficar bem delicadinho. E já vou passar aqui para vocês o diâmetro da minha argolinha. Ela tem 5 centímetros de diâmetro aqui na minha argola, ó. Tá? Ela é 5 por 5. Essa maior aqui, se vocês preferirem uma maior, né? Essa daqui, ela é 7 por 7. Mas eu prefiro fazer assim, eu acho bem mais delicadinho. E o número de correntinhas que vocês vão trabalhar aqui para a argola vai depender do tamanho da argola de vocês, tá, pessoal? Então, vocês vão ter que medir. Eu vou fazer uma proporcional a essa menorzinha aqui. Então, eu vou iniciar aqui, ó, fazendo as minhas correntinhas. E eu vou fazer aqui no total 23 correntinhas. Porém, quando eu fizer minhas correntinhas aqui, eu não vou apertar muito as minhas correntinhas, tá? Eu vou fazer correntinhas mais folgadinhas. Então, eu vou aqui fazer, ó, 1, 2, 3, 4 e vou até 23 correntinhas sem deixar uma correntinha muito apertada, tá? Porque a gente vai precisar trabalhar na parte de trás da correntinha, então ela não pode ficar muito apertada. Então, faremos 23 correntinhas no total. Então, aqui, ó, depois que eu trabalhei as 23 correntinhas, eu vou fazer o seguinte, ó. Agora eu vou girar minha correntinha assim, porque eu vou trabalhar aqui na parte de trás da minha correntinha, onde tem esses ganchinhos aqui, tá? Então, eu vou virar aqui, já na próxima correntinha aqui, na segunda correntinha a contar da agulha, eu vou voltar trabalhando pontos baixos, tá? Pegando esta alcinha aqui, ó. Então, aqui eu vou voltar trabalhando no total 22 pontos baixos. Então, aqui eu fiz um, ó. Eu tô aqui atrás, no ganchinho de trás, ó. Dois, venho no próximo, 3, 4, sempre pegando aqui atrás, ó. A minha correntinha tá aqui e eu vou girar ela e vou pegar no ganchinho aqui de trás, ó. Isso aqui depois vai facilitar muito na hora da gente costurar e vai dar um acabamento bem melhor. 5, e eu vou seguir aqui fazendo todas as minhas correntinhas até fechar as minhas 22 correntinhas aqui.
Então, aqui, ó, cheguei no final da minha correntinha, fiz as minhas 22 correntinhas e quando eu trabalho assim, olha, a parte de baixo fica igual à parte de cima, tá? Então, quando a gente for costurar, esse acabamento de baixo aqui vai ajudar muito e vai ficar bem melhor o resultado da nossa costura, tá? Então, agora eu vou dar uma largadinha no meu ponto aqui, vou girar o meu trabalho, não vou fazer correntinha pra virar, tá? Vou virar direto e já vou começar direto aqui no meu primeiro ponto, voltando, trabalhando os mesmos 22 pontos baixos que eu tenho aqui, tá? Então, agora eu vou seguir aqui trabalhando um ponto para cada ponto, até retornar aqui no final com 22 pontos. Então, aqui, ó, cheguei aqui no final. Agora eu vou girar de novo o meu trabalho, vou vir direto no meu primeiro pontinho aqui, sem correntinha, para virar, e vou voltar trabalhando aqui de novo os mesmos 24 pontos, tá? E daí, assim, ó, eu vou trabalhar agora mais 2 voltas de 24 pontos. Vou vir, vou girar e vou voltar trabalhando, tá? Fazer mais 2 voltinhas e vou ver se eu vou precisar de uma 5ª voltinha, porque eu tenho que medir aqui no meu chocalho. Mas eu acredito que 4 vai dar. Mas eu vou fazer, então, mais 2, fechando 4 voltas no total e volto para dizer se a gente precisa aumentar mais uma ou não, tá? Então, eu vou seguir trabalhando aqui, ponto sobre ponto. Então, aqui, ó, pessoal, eu acabei fazendo aqui 6 voltas, tá? Não foram nem 4 nem 5. Foram 6 voltinhas que eu tive que fazer aqui pra dar a volta ali do meu chocalho, tá? Então, vamos fazer 6 voltinhas. Isso aqui vai depender da tensão do ponto de vocês, tá? Então, é interessante que vocês façam e vão medindo no chocalho, porque essas argolas variam um pouco a largura delas, tá? Então, aqui, agora eu fiz a minha última voltinha, então foram 6 voltas. E agora eu vou dar aqui, ó, mais um nozinho, vou cortar este fio deixando uns 30 centímetros de fio aqui pra gente fazer a costurinha agora, tá? A costura também bem simples. Vou voltar aqui o último, vou apertar bem esse último pontinho aqui. E agora eu vou introduzir aqui na minha agulha pra gente começar a costurinha. E a costurinha é simples, porque a gente já tá com os pontinhos bem marcadinhos aqui, então eu vou fazer assim, ó. Os primeiros pontos são mais complicados, tá? Eu vou virar aqui pela parte de cima pra ficar mais fácil de costurar. E aqui é interessante que ela fique bem justinha, para que ela não fique depois correndo de um lado pro outro. Então, ela vai ficar um pouquinho menor, porque a gente vai dar uma forçadinha aqui nessa costura para ela ficar bem juntinha nessa argola aqui, tá? Então, vou botar aqui, ó, para começar os meus primeiros pontos, que são os piores, tá? Mais difíceis, depois vai embora. Então, aqui, eu tô aqui no meu trabalho, e eu vou vir aqui do outro lado, no primeiro pontinho aqui, ó, que a gente tem. Vou passar pra cá. Vou puxar bem aqui, até encontrar as 2 pontinhas aqui, ó. Tá? Agora, eu vou vir aqui embaixo, no próximo pontinho, e vou puxar aqui. E aqui desse lado também, no próximo pontinho aqui. Por isso, da importância da gente trabalhar no início da correntinha lá, daquele jeito que a gente trabalhou, que aqui vai facilitar bastante agora na hora da costura. Daí eu vou apertar e vou puxar bem, tá? Vou ajustando aqui. E como eu falei, é bem interessante que ele fique bem justinho aqui, para que depois essa parte não fique mexendo de um lado pro outro, ó. Agora eu vou passar aqui, do outro lado, e aqui desse lado. É uma costura mesmo, né? Os pontos estão bem fáceis de enxergar aqui, assim. E vou puxar bem. De novo, passo por um ponto aqui e venho desse lado pelo ponto aqui também, ó. E puxo a minha costura. E vou puxando e vou apertando bem, tá? E agora eu vou fazer essa costura aqui por toda essa volta aqui. Ó, passo aqui e venho no próximo aqui do outro lado também. Vou fazer isso daqui, vou fazendo e vou apertando, até fazer toda a volta aqui desse tecidinho. Se vocês acharem que vai ficar muito apertado e vocês quiserem fazer mais uma volta, podem fazer. Como eu falei, isso aqui vai depender da tensão de vocês, tá? Mas é interessante que aqui fique apertadinho para que esse tecido aqui não fique mexendo de um lado pro outro, ele fique bem rente e bem firme aqui no nosso chocalhinho, tá? Vou seguir minha costurinha, então, até o final. Quando eu estiver chegando aqui no final, ó, tem esse último fiozinho aqui, esse fiozinho inicial do meu acabamento. Eu vou colocar ele aqui por dentro, ó. Que conforme eu for costurando agora, eu já vou escondendo ele aqui dentro. Este fiozinho aqui, tá? Então, agora os próximos pontos aqui, quase da metade pro final, eu já vou esconder esse fiozinho por dentro dos meus pontos aqui, que daí ele já tá com o acabamento feito, tá? Tá?
Voltei só pra dar essa dica aqui pra vocês, pra gente já ir rematando esse fio aqui, tá? Agora eu vou seguir com a minha costura aqui, deixando já esse fiozinho aqui dentro pra ele já ficar bem escondidinho. E a gente já ter o acabamento dele feito, tá? Vou seguir minha costurinha aqui até o final. Então, eu cheguei aqui no final, vou fazer meu último ponto da minha costura. Vou passar aqui, ó, pelo meu último pontinho, desse lado. Que tá bem apertadinho, né? E pelo último pontinho desse lado aqui também. Temos que pegar o último pontinho dos dois lados. Vou puxar. E aqui agora eu vou dar um reforcinho nesse último pontinho aqui, fazendo de novo ele, tá? Então, eu vou de novo aqui, vou passar de novo aqui, no último pontinho. E de novo aqui também no último pontinho aqui. Assim. E aqui eu vou ter que dar um nozinho, tá? Não vou escapar do nozinho, porque senão não vai ficar firme. Mas a gente vai esconder esse nozinho, tá? Então, aqui, ó. Dei o nozinho. Vou sentir que o meu nozinho tá bem firme. Agora, esse fio aqui eu vou passar por entre uns pontos aqui pra fazer acabamento dele, tá? Então, eu vou passar aqui, ó. Vou voltar com ele por aqui. Vou ver aqui se meu nozinho tá bem escondidinho, para que ele não fique feio, né? Agora, eu vou passando aqui ele por entre os pontos, pra trancar bem ele, tá? Vou levando aqui por entre os pontinhos até lá o meio, pra mim cortar ele. Ó. Só escondendo ele assim no meio dos meus pontinhos. Não tem uma regra, tá? Onde a agulha de vocês entrar no meio do ponto aqui, vocês escondam o fiozinho. Vou levando. Quando eu chegar aqui no meio, agora eu vou cortar ele. Que eu sei que ele tá bem firme, então eu já posso cortar. Esse daqui também que a gente deu o acabamento lá, o inicial que a gente fez o acabamento já na costura, também vou cortar. Tá? Vou ajustar aqui pra eles esconder. E tá pronta aqui a nossa costurinha. Agora, essa costurinha aqui a gente vai virar pra baixo, tá? A gente não vai deixar essa costurinha aparecendo. A gente vai pegar essa costurinha e vai fazer assim, ó. Vai girar, vai girando devagarinho aqui pra nós deixar ela pro lado de baixo do nosso chocalhinho, tá? Pra ela não ficar aparecendo ali em cima. Então, a gente vai girando e ele fica bem justinho aqui no chocalhinho. Fica uma medida bem boa, ó. Daí ela fica lá embaixo, ela é imperceptível, o acabamento fica bem bonito, tá? Então, aqui. Escondida também a minha costura, não escondida não, né? Mais discreta pro lado de baixo. Agora, a gente vai costurar a cabecinha do nosso cachorrinho aqui no nosso chocalhinho, tá? Então, aqui tá a nossa cabecinha e é aqui que a gente vai costurar, ó. Bem no meio do nosso chocalhinho. Então, esse fio que a gente deixou aqui na cabeça, agora a gente vai introduzir novamente na agulha. E vai fazer a costura aqui. E aqui a costura é totalmente a olhômetro, tá? Não tem muito segredo, tá? Deixa eu ver se tá direitinho aqui embaixo, tá retinha a costura. Fica bem bonitinho, ó, porque daí a costura pra baixo não aparece e aqui em cima fica um acabamento bem legal, tá? Vamos caprichar no acabamento, né, pessoal? O acabamento é tudo no amigurumi. Aqui. Agora eu vou botar aqui no meinho, que nem eu falei, é a olhômetro, e eu vou pregando essa cabecinha aqui no meu chocalho, costurando, né? Vou botar aqui, vou ver se vai ficar bem no meio. Como eu falei, aqui não tem muito como alfinetar a cabeça, então é meio a olho. Ó. Puxar aqui, vou ver se ela vai ficar retinha aqui. É isso aí, tá? Agora aqui, ó, passei na cabecinha lá, passei aqui, agora eu vou começar a costurar aqui, ó. Até que eu vou sentir que essa cabecinha vai ficar bem firme no meu chocalho, tá? Eu sei que costurinha não é uma coisa muito legal de fazer, mas são costuras pequenas, né, pessoal? Não são costuras difíceis de fazer e nem costuras chatas de fazer,
São costuras bem tranquilas de ser feita, ó. Agora eu passo aqui no meu chocalho. No meu chocalho não, na minha argolinha. Volto ali na cabecinha. E assim eu vou prendendo aqui até eu sentir que ele vai ficar bem firme a minha cabecinha, tá? Ela tem que ficar bem firme. Se tiver que dar 2 voltas aqui, eu vou dar 2 voltas, tá? A minha cabeça tem que ficar firme. E como eu falei aqui, é totalmente a olhômetro, tá? Então, olhem aí, deixem retinho e costurem. Que é só costurinha mesmo, tá? Vou seguir aqui rodeando, deixando meu chocalho bem preso aqui na minha argolinha e já retorno com vocês. Então, depois que eu fiz aqui, eu dei 3 voltas na minha cabeça para ela ficar bem firme. Agora ela tá bem firme, ó, tem que ficar bem firme, tá? Agora aqui, ó, fiz a minha última voltinha, cheguei no final dela aqui. Agora aqui eu vou dar um nozinho e vou esconder este fio, tá? Vamos ter que dar um nozinho aqui, mas vamos dar um nozinho bem discreto. Um nozinho que depois a gente consiga esconder ele na nossa peça. Ah, essa minha agulha aqui não me ajuda muito. Aqui. Agora sim eu consegui botar na agulha direitinho. Vou dar um nozinho aqui e vou apertar bem esse nozinho, pra gente poder esconder ele, né? Depois que ele tá bem preso, eu vou voltar com ele aqui no mesmo ponto e vou começar a perder ele aqui pelo meu trabalho. Tá? Então, eu vou passar primeiro ele por aqui, pra dar acabamento, pra esconder ele, pra ele não aparecer. Vou voltando até que eu chego aqui na minha cabecinha. Então, aqui, ó, pessoal, consegui chegar aqui, cair dentro da minha cabeça aqui com o meu fiozinho que já tá meio curto. E agora eu vou começar a passar ele aqui algumas vezes pela minha fibra pra mim esconder ele, tá? Então, eu já passei uma vez ali, volto no mesmo ponto, vou passar pra cá. Volto no mesmo ponto e vou passar umas 3 ou 4 vezes aqui pra trancar esse meu fio. E aqui eu já posso cortar. Tá? Agora eu vou vir com a bunda da minha agulhinha aqui, vou pegar outra, porque essa daí não dá, né, pessoal? Mas eu não consigo desapegar da minha agulha de costura. E daí aqui, ó, eu vou ajustando aqui pro meu trabalho não ficar com a minha fibra repuxada e ficar tudo bem direitinho, né? Tá? Então tá pronta aqui a costurinha da cabecinha do nosso doguinho no nosso chocalho. Vou ajustar as orelhinhas dele agora. E ó, tá bem firme, bem direitinho. Agora vamos fazer aqui os detalhezinhos do rostinho dele aqui pra nós já finalizar o nosso chocalhinho. E ele é bem fofo. Ele fica bem bonitinho, tá? Vamos pros últimos detalhes agora do rostinho dele. E daí aqui, ó, pra fazer a gravatinha dele, ó, eu fiz aqui com o fio amigurumi pelúcia, a minha gravatinha aqui, depois eu vou dar uma costuradinha, uns pontinhos de costura aqui, nada de colagem, tá, pessoal, porque é uma peça pra bebê. Então, depois a gente põe numa agulhinha aqui e dá só uns pontinhos de costura até firmar a minha gravatinha aqui embaixo. Vou fazer com o fio amigurumi pelúcia, porque pra combinar com o meu sapatinho, né? Mas pode ser com o fio amigurumi normal. Eu até vou fazer ela no fio amigurumi normal, porque é mais fácil de vocês visualizarem a execução dela, porque no amigurumi pelúcia é mais difícil de enxergar, tá? Mas é bem simples a execução da nossa gravatinha. Eu vou fazer aqui, ó, um anelzinho mágico. Agora aqui eu vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3 correntinhas. Vou laçar, vou vir aqui dentro do meu anel mágico e fazer mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3 pontos altos. Vou fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3. Vou vir aqui dentro do meu anel, vou fechar com um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. 3 pontos altos dentro do meu anel mágico. 1, 2, opa,
e 3. 3 correntinhas, 1, 2, 3, e vou fechar no pezinho aqui com um ponto baixíssimo. Corto o meu fio aqui, deixando um pedacinho de fio para que depois eu possa fazer meu acabamento e costurar. Volto aqui esse último pontinho. Agora o meu fio aqui do meu anel mágico, eu vou puxar com bastante força, tá? Então, eu vou pegar aqui o fio do meu anel e vou puxar e encerrar bem esse meu anel mágico. Depois que eu encerrei bem o anel mágico, esse fio aqui, ó, que eu terminei, eu vou passar ele bem apertadinho 2 vezes para este lado, para dar o formato do meu lacinho. E o fio bem apertado, tá, pessoal? Podem apertar bem. E o fio do meu anel mágico eu vou girar no sentido contrário, para que depois eu possa amarrar naquele ali, tá? Então, agora eu vou girar para esse lado aqui. Agora eu vou encontrar as 2 pontas aqui atrás e vou dar um nozinho nelas. Então, aqui eu vou dar um nó bem apertadinho nas 2 pontas. Deixa eu ajustar bem aqui. E vou apertar bem apertadinho. Vou dar um nozinho duplo, né? Pra ficar bem firme. Tá? Feito isso, agora eu vou ajustar aqui o meu lacinho, né? A minha gravatinha. E com esse fiozinho aqui, um deles, um eu corto e o outro eu faço, então, a costurinha da minha gravatinha aqui no meu doguinho, tá? Pra quem não tá trabalhando com o fio amigurumi pelúcia, né? Daí faz a gravatinha com o fio amigurumi normal. Daí aqui é só botar numa agulhinha e dar uns pontinhos aqui que não tem segredo nenhum. Costurinha, tá, pessoal? Nada de colagem, porque a cola é tóxica e isso aqui vai para um bebê, né? Então, não vamos trabalhar colagem aqui, tá? Então, feita a gravatinha, agora vamos pro bordadinho do rostinho dele. Então, aqui, ó, pessoal, fiz já um ladinho do bordadinho aqui, agora eu vou fazer o outro ladinho com vocês, tá? É um bordadinho bem simples, com carinha de cachorrinho safado, né? Então, vamos entrar aqui na... Eu peguei um fiozinho fino de bordar, ou pode ser o próprio fio amigurumi desfiado, tá? Mas ele tem que ser um fio bem fininho pra ficar delicado bordado. Eu dei um nozinho aqui na pontinha do meu fio e eu vou entrar aqui pela lateral e vou cair aqui 2 carreirinhas pra cima do olhinho dele, pra gente fazer a sobrancelhinha dele mais de ladinho aqui, ó, assim. Vou trancar esse fiozinho lá dentro e agora eu vou descer aqui, ó, igual eu fiz desse lado aqui, ó, 1, 2, 3 pontinhos, 1, 2, 3, aqui. Deixa eu me situar aqui pra ficar retinho, né? 1, 2, 3, aqui. E daí eu desço aqui, agora eu tô em dúvida se é aqui, é aqui. E volto ali no mesmo lugar, ó. Vou dar 2 voltinhas aqui na minha sobrancelhinha aqui, ó. Porque o meu fio é fininho, né? Então, quando eu entrar aqui pra dar a segunda voltinha da minha sobrancelha, eu já vou cair aqui, ó, no cantinho do olhinho dele. Pra fazer um detalhezinho aqui do olhinho dele, tá? Então, eu venho aqui no cantinho de fora do olhinho dele. Se o meu fio... Se a minha agulha é difícil de chegar até ali, é bom que fazer com uma agulha de pontinha de bordar. É mais fácil na hora de bordar, tá? Eu venho aqui... Vou ajustar minha sobrancelha aqui pra ela ficar direitinho. E venho, faço uma escalinha aqui pra ficar mais fácil essa minha chegada aqui, ó. Tá? Então, pronto. Agora eu vou vir aqui no cantinho, no meio do olhinho aqui, nesse cantinho, do outro lado. Vou cair com esse fio aqui pra baixo, trancando na minha fibra. Vou ajustar aqui. E agora eu vou voltar com ele aqui, ali no mesmo lugar. No mesmo lugarzinho aqui, ó. É bem simples, não tem... E agora eu vou entrar com ele aqui de novo e vou perder ele aqui pelo meio da minha cabecinha, passando meu fiozinho aqui algumas vezes pra trancar ele. Depois que eu trancar, eu posso cortar ele daí. Vou ajustar aqui pra que não fique aparecendo, né? E vou ajustar aqui agora a minha sobrancelhinha e o meu delineadinho aqui, tá? Ó, tá prontinho o delineado. Bem simples, bem facinho de fazer.
E daí aqui, ó, pessoal, fazer o último detalhe aqui do focinho dele, costurei a minha gravatinha. Devia ter deixado pra costurar depois de fazer isso aqui, né? Mas agora vocês já sabem, né? Costurem depois de fazer isso aqui. Agora eu vou entrar aqui com o meu fiozinho aqui por baixo. Bem rente aqui. Assim, no meio do focinho. Que nem a gente fez lá no sapatinho, ó. E agora eu vou vir aqui. Em cima também, no meinho aqui. E vou voltar no mesmo lugar aqui embaixo. Se não ficar ruim, né, de fazer, a gente pode fazer uma escalinha aqui, ó. Pra ficar mais fácil. Se vocês, assim como eu, já pregaram a gravatinha, né. Agora eu volto aqui e caio ali. No mesmo lugar. Eu fiz aqui um... Pra não... que a gravatinha tá me atrapalhando. Vou botar aqui. Tô aqui. Volto aqui. E vou passar de novo aqui. E daí agora, quando eu passar aqui a última vez, eu já vou perder esse fiozinho aqui, passando aqui pelo meu focinho pra trancar ele, tá? Vou ajustar aqui. Pra ficar bem direitinho, né? Bem retinho. E daí é só cortar o meu fiozinho ali. Deixa eu só ajustar bem aqui minha marcação aqui pra ela ficar bem direitinho. Agora esse fiozinho aqui eu vou voltar aqui, vou perder ele lá pra dentro da minha cabeça. Esconder ele trancando ele na minha fibra. Botei aqui numa agulha mais longa pra fazer isso aqui. Pronto. E já posso cortar, tá? Tá pronto aqui o bordado do focinho também, tá? Então, já tá tudo pregadinho. Minha gravatinha já tá costurada, meu bordadinho já tá pronto, já tá tudo prontinho. Olha que fofinho. Ele fica bem gracinha. Agora, por último e não menos importante, eu vou passar um blushzinho aqui na bochechinha dele pra dar aquele arzinho bonitinho, né? E já volto com ele finalizadinho, então. Então, aqui, agora com a ajuda de um pincelzinho ou de um cotonete, assim como eu vou fazer aqui, eu só vou passar um pouquinho do blush aqui na bochechinha dele. Pra dar aquele arzinho, né? Ele fica mais graciosinho. Mas não muito também, né? Bem pouquinho. Só pra dar uma coradinha aqui na bochechinha dele. Tá? Então, tá prontinho aqui o nosso doguinho. Eu vou deixar com as orelhinhas dele mais de pezinho, assim, que eu achei que fica mais fofo. Então, aqui. Pronta mais uma peça do nosso kit, né? Kit pra bebê de cachorrinho. Agora, na última aula do nosso kit, a gente vai fazer o cachorrinho, né? O amigurumi do cachorrinho pra acompanhar o kitzinho. Então, aqui eu vou pegar meu sapatinho. Muito fofo também. Olha, só assim também já fica legal o kitzinho com o chocalho e o sapatinho. Olha que fofura que ele fica. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Super beijo a todos. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal se tu ainda não se inscreveu. E até a nossa próxima aula. Beijos, fiquem com Deus.